Na mansão Montenegro, congelada pelo luto, onde a risada não ressoa há 3 anos, 2 pequenos meninos vivem presos no silêncio. Lucas e Marco, gêmeos nascidos surdos, cuja mãe faleceu no dia em que chegaram ao mundo. Seu pai, Gustavo Montenegro, um empresário milionário destroçado pela perda, acredita que nada pode alcançá-los até que chega uma nova empregada doméstica. Camila Ribeiro, uma mulher de coração caloroso, sem títulos nem fama, entra em suas vidas e algo muda. Uma canção, uma dança, um momento na cozinha romperá 3 anos de luto e silêncio. Camila levava pouco mais de 2 semanas na mansão Montenegro, tempo suficiente para compreender o ritmo de silêncio que parecia governar a casa no Morumbi. Os meninos raramente se aproximavam dela, preferindo sentar em silêncio em suas cadeiras ou perambular pelos corredores com o olhar baixo, perdidos num mundo ao qual ninguém parecia poder entrar. O próprio Gustavo era mais uma presença que um participante na vida de seus filhos. Movia-se como uma sombra entre seu escritório e os quartos do andar superior, falando apenas quando necessário. Suas palavras sempre precisas e breves. Aquela manhã não havia sido diferente. Camila havia sentido uma certa frustração crescer em seu peito enquanto preparava o almoço. Havia crescido numa casa barulhenta em Cidade Tiradentes, onde a risada e a música preenchiam cada canto, onde até os desentendimentos haviam sido altos, coloridos e humanos. A mansão Montenegro, ao contrário, sentia-se oca. Por impulso, enquanto estava na cozinha observando os gêmeos sentados na pequena mesa sem expressão, meteu a mão na bolsa e tirou o pequeno alto-falante que sempre carregava. Sem pensar muito, pressionou play, deixando que uma música de Djavan irrompesse suavemente na cozinha. A melodia era cálida, viva, cheia de alma brasileira. Não esperava nada, talvez até resistência. Mas algo mudou. Lucas levantou a vista primeiro, com o senho franzido, seus lábios movendo-se como se formassem uma pergunta. Marco, sentado ao seu lado, piscou rapidamente. Depois começou a bater o calcanhar contra a pata da cadeira. O som pareceu entrelaçar-se neles. O coração de Camila deu uma volta quando uma risadinha pequena e frágil escapou de um dos meninos. Seu instinto lhe disse para não parar. Pôs o alto-falante no balcão e começou a mexer os quadris no ritmo da música, exagerando seus movimentos o suficiente para ser brincalhona. "Vamos, homenzinhos", disse sua voz brilhante e zombeteira, embora soubesse que não podiam ouvir suas palavras da maneira que pretendia. Aproximou-se deles, exagerando o ritmo com os braços, girando uma vez em círculo. Lucas inclinou a cabeça. Depois imitou a menor parte de seu movimento, balançando o torso para frente e para trás. Marco bateu suas pequenas mãos sobre a mesa, depois deslizou desajeitadamente de sua cadeira e ficou de pé. Seus joelhos tremiam, os olhos abertos com algo próximo à alegria. Camila ofegou, mas cobriu com uma risada, aplaudindo uma vez para animá-lo. "Isso mesmo, querido. Sim, exatamente assim." Girou novamente, deixando que suas tranças seguissem o movimento. Quando olhou para trás, viu Lucas deslizando de seu assento também, decidido a não ficar para trás. Seus movimentos eram desajeitados, instáveis e muito longe de serem graciosos. Mas não importava, porque estavam se movendo, estavam reagindo, estavam vivos de uma maneira que ela não havia visto antes. Ajoelhou-se um pouco, dançando no nível deles agora, animando seus passos. As risadinhas de Lucas ficaram mais altas, ecoando nos tímidos, mas ansiosos tentativas de seu irmão de copiar. Marco pisoteou seus pezinhos. Sua risada fina e aguda, mas real, enviou uma dor aguda através do peito de Camila. Encontrou-se sorrindo tanto que doíam as bochechas. Quanto mais se movia, mais respondiam. Camila decidiu testar o vínculo que estava se formando nesses poucos momentos. Inclinou-se, tomou as pequenas mãos de Marco e as guiou de lado a lado como se fosse uma dupla de dança. Ele resistiu por um segundo, depois relaxou, olhando-a com olhos grandes que quase brilhavam de orgulho. Lucas puxou sua saia, impaciente por não ser excluído. Liberou uma mão e tomou a dele também,
balançando-se com ambos os meninos como se fossem um trio num palco que só eles podiam ver. Vamos, estamos dançando. Sentem isso, não é? Sussurrou. Embora soubesse que as palavras não eram o que transmitia o significado, sua expressão e seu toque o faziam. Os meninos riram novamente, claros, desprotegidos, contagiosos. Lucas tentou girar num círculo desajeitado, quase caindo, mas Camila o estabilizou, levantando-o novamente. Está tudo bem, bebê. Tente de novo. Exagerou um giro ela mesma. Desta vez, ambos os meninos aplaudiram, um ritmo agudo e imperfeito que coincidia fracamente com o ritmo que saía do alto-falante. Durante 3 anos haviam ignorado brinquedos, ignorado jogos, ignorado as tentativas bem-intencionadas de estranhos que tentaram romper seu silêncio. No entanto, aqui, agora, estavam reagindo como se a música sempre tivesse estado dentro deles, esperando que a pessoa certa a desbloqueasse. A cozinha havia se transformado em algo que nenhuma sessão de terapia havia conseguido jamais. Lucas levantou os braços como um avião, bamboleando de lado a lado enquanto Marco tentava copiar os quadris oscilantes de Camila. Seu pequeno corpo sacudindo fora de ritmo, mas cheio de determinação. Ela riu com eles, não deles. Sua alegria alimentando-se deles num ciclo sem fim. Isso mesmo, exploradores, sussurrou, ajoelhando-se novamente, sua testa quase tocando a de Marco enquanto imitava seu pisoteio. Ele riu mais alto desta vez, um som puro que ressoou nela de uma maneira que fez seus olhos arderem. Lucas correu para seu outro lado, aplaudindo no ritmo da música. Logo os 3 estavam presos no ciclo de movimento e risada. Sentiu que seu peito se apertava com algo que não esperava sentir tão rapidamente. Apego. Em apenas 2 semanas, havia estado tentando encontrar a rachadura em sua carapaça, a única fagulha que poderia conectá-los. E agora aqui estava. A música não se tratava de ouvir no sentido tradicional. Era vibração, ritmo, movimento, conexão. Podiam senti-la. E ela também. Pela primeira vez desde que chegara à mansão Montenegro, acreditou que esses meninos não eram inalcançáveis. Simplesmente estavam esperando o ritmo adequado para guiá-los para fora de suas sombras. Foi no meio dessa dança improvisada que Gustavo entrou. Só tinha a intenção de pegar um arquivo que havia deixado no balcão mais cedo. Sua mente ainda girando com os detalhes de um negócio quando parou subitamente diante da cena que tinha à sua frente. O arquivo escapou de sua mão sem que percebesse. Lucas e Marco não estavam retraídos. Não olhavam fixamente para as paredes como costumavam fazer. Estavam se movendo, rindo. A cabeça de Marco estava jogada para trás em alegria desenfreada. Suas mãos ainda envolvidas firmemente ao redor dos dedos de Camila, como se temesse soltá-la. Lucas tropeçou ao seu lado, agarrando-se ao braço dela para manter o equilíbrio, mas rindo mesmo assim. O som, a visão, golpearam Gustavo com tal força que lhe cortou a respiração. Seus filhos estavam rindo. Seus filhos, que haviam passado 3 anos fechados no silêncio, estavam dançando desajeitadamente no meio de sua cozinha. Seus pezinhos pisando no ritmo de uma canção que não ouvia desde que sua esposa estava viva. Seu peito doeu com algo violento, algo enterrado há muito tempo. Esperança. Queria se mover, entrar na sala, exigir como isso estava acontecendo, mas seus pés se recusaram. Tudo o que pôde fazer foi ficar ali enraizado no choque, vendo como o impossível se desenrolava. Nem mesmo percebeu que sua mão havia se levantado até seu peito, até sentir seus dedos pressionando contra a dor aguda que se espalhava ali. A cena diante dele ficou turva por um momento, como se sua mente não pudesse processá-la. Camila girou mais uma vez, depois se inclinou para olhar no rosto de Marco. Seu sorriso radiante, sua voz suave, embora Gustavo não pudesse ouvir as palavras sobre a torrente dos batimentos de seu próprio coração. Lucas aplaudiu novamente, fazendo um gesto rudimentar com suas pequenas mãos. E Marco fez o mesmo, seus olhos brilhando de alegria. A garganta de Gustavo se apertou até que ardeu. Não os havia visto assim. Não havia acreditado que pudessem se ver assim.
Pela primeira vez em 3 anos havia vida em seus olhos, sem filtros, crua e avassaladora. E no centro de tudo estava Camila. A mulher que mal havia notado além de seus deveres, agora tirando de seus filhos algo que nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum especialista havia conseguido. Sentiu-se tonto com a compreensão de que o silêncio que havia sufocado sua casa não havia sido quebrado por ele, mas por ela. De pé na porta não podia fazer nada além de olhar. Seu peito pesado pelo choque, o luto e o piscar de uma perigosa e esquecida esperança. Na manhã seguinte, Gustavo acordou antes do amanhecer. Seu corpo inquieto, embora mal tivesse dormido. Sentou-se na beirada de sua cama, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça inclinada, como se o puro peso da memória o pressionasse para baixo. Não importava o quanto tentasse se concentrar nas obrigações do dia, reuniões, contratos, negociações, uma imagem continuava se intrometendo, obstinada e implacável. Lucas e Marco rindo, seus pequenos pés tropeçando num ritmo que só eles pareciam entender. Os havia visto se mover como se de repente tivesse sido derramada vida em suas veias. Essa lembrança deveria tê-lo enchido de gratidão. Ao invés disso, deixou-o abalado. Durante 3 anos, lhe haviam dito especialistas, terapeutas, equipes inteiras de experts que a condição dos meninos os manteria isolados. Sua conexão com o mundo exterior sempre frágil e incerta, e, no entanto, em questão de minutos, a empregada doméstica havia aberto o que eles não puderam. Era emocionante, sim, mas também aterrorizante, porque significava que tudo o que pensava que entendia sobre seus filhos, sobre seu luto, sobre o silêncio que havia definido suas vidas, já não era terreno sólido. Seu peito se apertou como se resistisse à possibilidade. Caminhou por seu quarto, reproduzindo a cena uma e outra vez, procurando algo que lhe permitisse descartá-la como coincidência. Mas não o deixava. Havia se alojado dentro dele, teimoso como uma farpa. Encontrou Camila na cozinha cantarolando suavemente enquanto preparava o café da manhã. Lucas e Marco estavam sentados na pequena mesa, suas mãos ocupadas com brinquedos que usualmente ignoravam. Hoje batiam os blocos contra a madeira em algo que se parecia com um ritmo. A garganta de Gustavo se fechou ao ver isso, mas ao invés de reconhecê-lo, agarrou-se à onda de controle que sempre o mantinha firme. "Senhora Ribeiro", disse bruscamente, sua voz cortando a sala. Ela levantou a vista, seu rosto tranquilo, mas seus olhos se aguçaram com consciência. "O que exatamente a senhora acha que está fazendo com meus filhos?" Seu tom carregava uma acusação, como se tivesse quebrado uma lei não escrita. Camila largou a faca que segurava, limpou as mãos deliberadamente num pano e o enfrentou completamente. "Estava dando alegria a eles", respondeu simplesmente. "Eles merecem." As sobrancelhas de Gustavo se juntaram, sua mandíbula se tensionou. "Eles não precisam de truques, precisam de estrutura, terapia, horários. O que a senhora fez ontem não foi tratamento, foi imprudência." Suas palavras caíram como um veredicto, mas Camila não se abalou. Apoiou uma mão no balcão, firme como uma rocha, e encontrou seu olhar sem hesitar. "Com respeito, senhor Montenegro, a alegria não é imprudência. É a única coisa da qual foram privados." Suas palavras bateram como um golpe, porque no fundo ele sabia que tinha razão, embora se recusasse a demonstrá-lo. O silêncio que se seguiu se estendeu, crepitando com a tensão de verdades não ditas. Gustavo tentou falar novamente, reafirmar sua autoridade, mas a lembrança da risada de seu filho se levantou sem ser chamada, roubando-lhe a certeza. "A senhora está ultrapassando seus limites", finalmente conseguiu dizer, embora sua voz carecesse do aço que usualmente tinha. Camila, notando a hesitação, suavizou seu tom, mas não sua postura. "Não estou tentando substituir os médicos, nem mesmo finjo ter seus conhecimentos, mas o que posso fazer é ver seus filhos como algo mais que um diagnóstico. São crianças, senhor Montenegro, crianças que anseiam pela conexão." Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele. "Ontem me deixaram entrar, isso significa algo, queira admitir ou não."
Gustavo engoliu em seco, suas mãos se apertando ao lado do corpo. Não estava acostumado à desobediência, especialmente de alguém em sua posição. No entanto, suas palavras calaram mais fundo do que lhe importava admitir. Queria descartá-la como ingênua, mas a imagem da pequena mão de Marco agarrando a dela se recusava a libertá-lo. Era um campo de batalha dentro de seu peito, o orgulho contra o anseio, o luto contra a possibilidade. Respirou fundo, tentando se estabilizar, mas saiu entrecortado, traindo a guerra que não podia controlar. Mais tarde nessa manhã, Gustavo tentou mergulhar no trabalho. Trancou-se em seu escritório, papéis espalhados por sua mesa, números e cifras que exigiam atenção. No entanto, cada vez que pegava sua caneta, ela flutuava inutilmente sobre a página. Seus pensamentos o arrastando de volta à cozinha. Viu a cabeça de Marco jogada para trás numa gargalhada, os pequenos aplausos de Lucas, o sorriso radiante de Camila enquanto os guiava. Seu peito se contraiu com uma mistura de admiração e ressentimento. Odiava a vulnerabilidade que estava se infiltrando. Odiava a ideia de que alguém mais pudesse conseguir num momento o que ele, com toda a sua riqueza e recursos, não havia conseguido em 3 anos. E debaixo desse ressentimento estava a verdade crua e aterrorizante. Queria mais. Queria vê-los rir novamente, ouvir essas risadinhas que haviam sacudido as paredes do silêncio. Mas permitir isso significava abrir uma porta que havia mantido fechada desde o dia em que Laura morreu. Significava arriscar-se à possibilidade da esperança. E a esperança era perigosa, cruel, porque se quebrasse, o destruiria completamente. Esfregou os olhos, frustrado. A caneta caiu de sua mão enquanto se reclinava na cadeira, perdido em pensamentos que não conseguia silenciar. Quando saiu de seu escritório horas depois, a casa estava em silêncio, mas não da maneira que costumava estar. O silêncio agora carregava uma corrente subterrânea de expectativa, como se a lembrança da risada ainda persistisse. Encontrou-se atraído para a sala de estar, onde Camila estava sentada no chão com Lucas e Marco ao seu lado. Estavam empilhando blocos, algo simples. Mas o que chamou a atenção de Gustavo foi a forma como Lucas se aproximou sem que lhe pedissem, puxando suavemente a manga de Camila para atrair seu olhar. Ela respondeu ao instante, sorrindo enquanto ajustava a torre que estavam construindo, guiando sua pequena mão para colocar o próximo bloco. Marco se apoiou em seu ombro, observando atentamente. Seu pequeno corpo relaxado, de uma maneira que Gustavo raramente via. A vista o deixou pregado no lugar. Seus filhos, que frequentemente evitavam o contato, se apoiavam nela como se fosse um pilar de segurança. Uma pontada de algo agudo e estranho o atravessou. Ciúmes, talvez, ou vergonha de que não fosse ele a quem procuravam. Afastou-se rapidamente, engolindo o nó na garganta, mas a imagem permaneceu gravada nele, uma prova inegável de que algo estava mudando sob seu teto. Foi naquela tarde tranquila, depois que os meninos haviam ido dormir e a mansão havia caído em seu silêncio habitual, que Camila se demorou na sala de estar. Estava arrumando os brinquedos que os gêmeos haviam deixado espalhados pelo tapete, sorrindo para si mesma, ao pensar que finalmente haviam se tornado seguros o suficiente para brincar tão desordenadamente. Enquanto procurava uma bola que havia rolado para debaixo do aparador, seus olhos vislumbraram algo escondido numa das prateleiras superiores. Curiosa, ficou na ponta dos pés esticando o braço e baixou uma moldura de prata, suas bordas opacas pelo pó. Limpou o vidro com a barra de sua manga. Ali estava uma fotografia de um Gustavo mais jovem, sorrindo de uma maneira que nunca havia visto, sua mão entrelaçada com uma mulher radiante cujos olhos brilhavam com calor. Laura. Embora nunca a tivesse conhecido, Camila sentia que já a conhecia através do silêncio que perdurava na mansão e da tristeza que carregava Gustavo. Durante um longo momento, simplesmente estudou a foto, comovida pela ternura capturada nela. Em silêncio, voltou à sua tarefa. Mas antes de recolocar a moldura onde havia estado escondida, escolheu uma prateleira mais baixa, uma à vista dos gêmeos. Algo lhe disse que mereciam conhecer esse rosto, ver o amor que havia existido antes deles,
entender que sua mãe não era apenas uma ausência, mas uma vez uma presença viva e sorridente. Na manhã seguinte, a mudança foi imediata. Lucas, perambulando curiosamente pela sala de estar, parou de repente diante da foto, com a cabeça inclinada como se tentasse reconhecer a curva familiar do rosto da mulher. Camila, sentada por perto, observou sem interferir, dando-lhe espaço para processar. Depois de um momento, levantou um dedo hesitante e bateu no vidro. Depois se virou para seu irmão. Marco se aproximou, apertando os olhos diante da imagem. Os dois ficaram ali em silêncio, com os pequenos ombros se roçando. Então Lucas, com esforço visível, levantou as mãos e fez um sinal desajeitado. Era imperfeito, hesitante, mas inconfundível. Mamãe. O peito de Camila se contraiu. Seus olhos arderam com lágrimas que se recusou a deixar cair. Agachou-se ao lado deles, sua voz sussurrante, mas calorosa. Sim, querido, essa é sua mamãe. Os pequenos dedos de Marco tentaram desajeitadamente copiar o gesto, embora seus movimentos fossem desordenados, pedaços quebrados de significado. Ainda assim, a intenção estava ali. Ambos os meninos olharam a foto. Camila estendeu a mão suavemente, apoiando uma mão nas costas de cada um. Era linda, não era? Sussurrou. Os meninos não responderam com palavras, mas seus rostos se suavizaram, como se uma parte deles reconhecesse o vínculo mesmo sem memória. Quando Gustavo entrou na sala momentos depois, a vista o deixou gelado. Seus filhos estavam de pé diante da fotografia que havia escondido. Suas pequenas mãos levantadas na forma instável de uma palavra que nunca lhes havia ensinado. Por um instante, seus pulmões se recusaram a respirar. Havia enterrado a lembrança de Laura tão profundamente, convencido de que o silêncio era a única forma de proteger seus filhos da dor. Ver seu rosto descoberto e, pior ainda, ver seus filhos o alcançando, sentiu-se como uma ferida se reabrindo. O que está fazendo? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia, carregando acusação ao invés da dor que se retorcia dentro dele. Camila se virou, sua expressão tranquila, embora seus olhos refletissem compreensão. Encontraram a foto dela, disse suavemente. Sabiam antes que eu dissesse uma palavra. As mãos de Gustavo se fecharam em punhos ao lado do corpo, a raiva crescendo não em direção a ela, mas em direção à impotência que o percorria. Eles não entendem, cuspiu. Não precisam entender. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, seu olhar o traiu, atraído inexoravelmente de volta aos seus filhos. Lucas se virou ao som da voz de seu pai, levantou as mãos novamente e repetiu o sinal. Mamãe. A palavra que havia temido pronunciar em voz alta havia tomado forma em suas pequenas mãos e o destroçou. Tentou desviar o olhar, enterrar a vista sob a armadura que havia carregado durante 3 anos, mas seu corpo o traiu. Sua garganta ardeu, seus olhos picaram. Pela primeira vez em mais tempo do que podia lembrar, sentiu que as lágrimas ameaçavam. Não havia chorado desde o dia em que Laura morreu. Mesmo em seu funeral, havia permanecido com o rosto de pedra, convencido de que se manter inteiro era a única forma de sobreviver. Agora, vendo seus filhos nomeá-la, reclamá-la, já não pôde se conter. Seus joelhos se dobraram como se o peso da memória o forçasse para baixo. Agachou-se ao lado deles, suas mãos tremendo. Sim, sussurrou a palavra se quebrando em sua língua. Essa é a mamãe. O rosto de Lucas se iluminou com a confirmação, sua mão pressionando contra o vidro, enquanto Marco se apoiou no ombro de Gustavo, murmurando sílabas que saíam arrastadas, mas que tinham significado. O momento deveria tê-lo quebrado, mas ao invés disso, carregava algo mais. Um fio de cura que não havia acreditado possível. Pela primeira vez, compartilhou Laura com eles, não como um fantasma para ser escondido, mas como parte de sua história. Camila permaneceu em silêncio, observando a cena se desenrolar com uma reverência que não havia planejado. Podia ver a tempestade se desatando dentro de Gustavo, a luta entre o luto e o amor, a culpa e a libertação. Mas também viu algo mais, uma rachadura no muro que havia construído tão alto.
Sua escolha de trazer a lembrança de Laura de volta à luz havia sido instintiva. Agora se dava conta de quão vital havia sido. Os meninos precisavam de sua mãe, mesmo que só na memória. E Gustavo precisava ver que lembrar dela não significava se afogar na dor. Falou suavemente, com cuidado. Sempre saberão que os amava. Isso é o que importa, Sr. Montenegro. Não o quanto isso lhe dói. Ele não respondeu, mas seu silêncio já não era de rejeição. Era o silêncio de um homem que acabara de ser forçado a sentir tudo o que havia enterrado. Sua mão se demorou nas costas de Marco, uma âncora trêmula, que lhe disse que estava se agarrando não apenas ao luto, mas também aos seus filhos. Uma tarde chuvosa, quando a mansão se sentia especialmente pesada com seu silêncio habitual, Camila reuniu coragem para revelar algo que havia mantido em particular durante semanas. Gustavo havia se retirado para seu escritório como sempre, fingindo trabalhar, embora seus pensamentos nunca estivessem longe dos gêmeos. Quando desceu à sala de estar, com a intenção apenas de ver como estavam, congelou ao ver Camila ajoelhada no tapete, seu caderno aberto ao seu lado. Rabiscos cobriam as páginas, desenhos de mãos, setas, palavras repetidas. — O que é isso? Perguntou Gustavo, sua voz presa entre a suspeita e a confusão. Camila levantou a vista, sua expressão tranquila, mas tingida de uma determinação nervosa. — Tenho estado aprendendo algo para eles, disse suavemente. Virou-se para os gêmeos que a observavam atentamente, curiosos pelos estranhos movimentos que havia estado praticando. Lentamente, com cuidado deliberado, levantou as mãos e as moldou numa forma. Brincar. Seus lábios formaram a palavra enquanto seus dedos se moviam, sua expressão cheia de convite. Os olhos de Lucas se abriram imediatamente. Marco se inclinou para a frente, com o senho franzido em concentração. Haviam visto terapeutas usar suas mãos antes, mas nunca com a calidez e a paciência que Camila irradiava. Gustavo entrou mais na sala em silêncio, enquanto observava. — O que está fazendo? Perguntou novamente, embora sua voz fosse mais baixa, desta vez incerta. Camila não lhe respondeu diretamente. Ao invés disso, formou outra palavra. Feliz. Exagerou ligeiramente o movimento, repetindo-o uma vez. Depois colocou sua mão suavemente contra seu peito. Feliz, disse suavemente. Os meninos piscaram. Depois tentaram imitar o movimento. Seus pequenos dedos se confundiram, seus gestos desajeitados, mas o esforço era inegável. Isso mesmo, animou Camila, sua voz cheia de um orgulho tranquilo. Sim, Lucas. Sim, Marco. Isso é feliz. Lucas riu, embora o som fosse fraco. Os lábios de Marco se moveram como se tentasse repetir a palavra em voz alta. Gustavo sentiu que algo se retorcia dentro dele. Havia pagado a inúmeros especialistas, cada um dos quais havia insistido que o progresso seria lento, clínico, medido. No entanto, aqui estava Camila, sem título, sem mais formação que seus rabiscos noturnos, dando aos seus filhos uma ponte para o mundo em seus próprios termos. Tentou descartar isso, dizer a si mesmo que era temporário, mas não podia ignorar a luz em seus olhos. Os gêmeos se inclinaram mais perto, ansiosos por repetir os sinais. Camila introduziu outro, seu movimento mais lento desta vez. Amor. Cruzou os braços sobre o peito, seus olhos suaves enquanto os olhava. Amor. Sussurrou como se lhes desse um presente. Marco copiou primeiro, desajeitadamente, pressionando seus braços contra o peito. Seu rosto se abriu numa pequena sorrir quando ela assentiu em aprovação. Lucas hesitou, mordendo o lábio antes de tentar também o gesto. Seus dedos se emaranharam, seus braços desajeitados, mas quando conseguiu, soltou uma pequena risada. Isso é lindo, disse Camila, sua voz tremendo de emoção. Olhou brevemente para Gustavo então. Seus olhares se encontraram. Ele não viu arrogância nem necessidade de reconhecimento. Apenas uma persistência tranquila e uma devoção que o inquietou. Ela havia ficado acordada noite após noite, memorizando linhas e esboços, não porque tinha que fazer, mas porque queria. Havia dado aos seus filhos algo que ele nunca teve,
A coragem de dar. A compreensão o golpeou como um soco. Havia estado tão consumido protegendo-os da decepção que nunca havia tentado aprender seu idioma. A vergonha ardeu em seu peito, quente e sufocante. Pela primeira vez, Gustavo se encontrou incapaz de ficar para trás. Caminhou para a frente lentamente, como se fosse atraído por uma força invisível, e se sentou na beirada do tapete diante deles. Os meninos notaram imediatamente seus pequenos rostos se iluminando ao ver seu pai se juntar. Lucas puxou sua manga, balbuciando ininteligivelmente, mas com intenção. Marco alcançou a mão de Gustavo, aproximando-a como se o convidasse a participar. A boca de Gustavo secou. Havia observado os sinais, mas seu corpo resistia. Suas mãos, tão acostumadas a canetas, contratos, controle, sentiam-se desajeitadas e estranhas. Agora abriu a boca, depois a fechou, sua garganta se apertando. Os olhos de Camila encontraram os seus novamente, tranquilos, mas insistentes. Tente, disse suavemente, apenas uma palavra. Engoliu em seco, seu peito subindo e descendo rápido demais. Mas então levantou as mãos. Tremeram enquanto formava a figura que acabara de ver. Simples, direta e imperfeita. Seus lábios se separaram e sua voz foi apenas um sussurro. Papai. A reação foi imediata. Lucas ofegou, suas pequenas mãos aplaudindo contra o peito antes de fazer um sinal de volta, seus olhos muito abertos de espanto. Marco riu, seus braços espasmódicos, mas entusiastas, enquanto tentava refletir o sinal. Ambos se viraram para ele, sua alegria desenfreada, como se tivessem estado esperando esse momento o tempo todo. O peito de Gustavo se abriu completamente. Nunca havia considerado quão poderosa uma única palavra podia ser, especialmente uma carregada pelas mãos ao invés do som. Papai! Murmurou Lucas as sílabas quebradas, mas audíveis. O coração de Gustavo quase parou. Marco se inclinou para a frente, abraçando o braço de seu pai, seu pequeno corpo caloroso e insistente. Pela primeira vez em 3 anos, Gustavo não se sentiu como um espectador em suas vidas, mas como parte delas. A palavra, trêmula como estava, o envolveu com uma força mais forte que qualquer muro que havia construído. A esperança havia começado a se enraizar no peito de Gustavo como uma chama cautelosa. Junto a ela veio uma profunda inquietação. Cada risada, cada sinal desajeitado de seus filhos o enchia de admiração, mas também de terror. Queria acreditar que estavam progredindo, um progresso real e inegável. Mas toda uma vida de disciplina e ceticismo o freava. Disse a si mesmo que precisava de validação, provas, confirmação de que o que estava presenciando não era apenas um milagre fugaz. Quando o doutor Adriano Herrera, um respeitado neurologista pediátrico que havia acompanhado os meninos desde o nascimento, programou uma revisão de progresso, Gustavo viu como sua oportunidade de finalmente ancorar a frágil esperança que ameaçava consumi-lo. A manhã da visita estava inquieto, caminhando pela sala de estar, ensaiando como apresentaria as novas habilidades de Lucas e Marco. Camila se movia silenciosamente pela casa, sentindo sua ansiedade. Quando tentou tranquilizá-lo com um suave "eles vão mostrar quem são", Gustavo a interrompeu com um brusco "vamos ver". Sua mandíbula estava tensa, suas mãos fechadas, todo seu corpo preparado para a validação ou a decepção. Quando chegou o Dr. Herrera, sua presença carregava o peso da autoridade que Gustavo sempre havia respeitado. O comportamento tranquilo e clínico do homem havia sido um consolo em dias mais escuros, embora agora se sentisse como um julgamento iminente. Ajustou os óculos, tomou notas numa prancheta e cumprimentou os gêmeos com uma cordialidade educada, mas distante. Gustavo se agachou junto a Lucas e Marco, com o coração martelando, e os animou a mostrar o que haviam aprendido. "Vamos", sussurrou, sua voz quase suplicante. "Mostrem para o papai. Mostrem para o Dr. Herrera." No início, Lucas levantou as mãos formando hesitantemente um sinal familiar. O peito de Gustavo se inchou de orgulho. Mas no momento em que notou o olhar intenso do doutor, Lucas congelou,
seus pequenos dedos hesitando. Marco, sentindo a mudança de energia, se encolheu, escondendo o rosto no lado de Camila. A garganta de Gustavo se apertou. Está tudo bem, insistiu com força demais desta vez. Façam de novo, mostrem a ele. Mas os meninos apenas se agarraram mais a Camila, seus corpos rígidos de desconforto. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O Dr. Herrera pigarreou suavemente, anotando algo antes de falar. Senhor Montenegro, começou com paciência medida. As crianças frequentemente imitam gestos em momentos de brincadeira. Isso não indica necessariamente um progresso significativo. A cabeça de Gustavo se virou bruscamente para ele, seu pulso rugindo em seus ouvidos. Eles estão se comunicando, insistiu, sua voz aguda pela desesperação. Estão usando sinais, estão rindo, participando, coisas que nunca haviam feito antes. O doutor suspirou, seu tom cuidadoso, mas firme. O que o senhor descreve é encorajador num sentido pessoal, mas é anedótico. Não podemos equiparar respostas emocionais com avanços no desenvolvimento. Não quero que confunda momentos de vínculo com melhora mensurável. A falsa esperança pode ser prejudicial tanto para o senhor quanto para eles. Cada palavra se sentia como um martelo batendo na estrutura frágil que Gustavo havia estado construindo. Olhou para seus filhos, agora silenciosos e retraídos, e a dor em seu peito se aguçou até se tornar humilhação. Os havia exibido como peças de museu, desesperado pela aprovação. Sob o escrutínio da ciência, haviam se recolhido ao silêncio. Enquanto o Dr. Herrera continuava com suas anotações, as emoções de Gustavo se inflamaram numa tempestade que não pôde conter. A humilhação se transformou em raiva. Essa raiva, buscando libertação, se dirigiu para a única pessoa que lhe havia feito acreditar na esperança em primeiro lugar. Isso é obra sua, cuspiu de repente, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Camila, que havia estado abraçando Marco, levantou a vista em choque. Minha? Perguntou sua voz firme, mas seus olhos muito abertos. Gustavo se levantou bruscamente, suas mãos tremendo de uma raiva que não sabia como direcionar. A senhora encheu suas cabeças de ilusões, de truques de salão. Faz eles rirem, faz eles a imitarem e de repente me convence de que estão mudando. Mas quando importa, quando conta, desmoronam de volta ao silêncio. Fez uma pausa, o veneno em seu tom, sendo tanto autodesprezo quanto acusação. Se dá conta do que fez? Me deu uma falsa esperança. O veneno em seu tom atingiu Camila em cheio. Seu rosto se tensionou pela dor. Por um longo momento, a sala congelou, os gêmeos se agarrando a ela como se sentissem a tempestade. Camila se levantou lentamente, suas mãos suaves enquanto tranquilizava os meninos. Depois dirigiu seu olhar a Gustavo. Sua voz, quando falou, era tranquila, mas carregava o peso da convicção. A esperança não é uma ilusão, disse firmemente. É a única coisa que os manteve vivos aqui dentro. Bateu suavemente no peito. Depois fez um gesto em direção aos gêmeos. Acha que relatórios e gráficos vão criá-los? Acha que estatísticas vão ensiná-los a confiar, a rir, a olhar nos seus olhos? Não, Gustavo. O que precisam é de alguém que acredite neles. O que precisam é de fé. Suas palavras calaram mais fundo que qualquer avaliação médica, mas o orgulho de Gustavo não lhe permitiu ceder. Sua mandíbula se tensionou, seu silêncio transformando o espaço entre eles num abismo. Camila balançou a cabeça lentamente, seus olhos escurecidos pela dor de sua rejeição. Aproximou os meninos, seu corpo os protegendo. A mensagem foi clara. Se ele não acreditava, então ela carregaria esse fardo sozinha. O resto do dia passou numa névoa de distância fria. Gustavo se retirou para seu escritório, afogando-se em papéis que não conseguia ler. Sua mente reproduzindo o confronto num ciclo de vergonha e raiva. Disse a si mesmo que só havia dito a verdade, que as ilusões os destruiriam a todos. Mas no fundo, sabia que havia atacado porque a verdade o aterrorizava. Camila, por sua parte, se movia pela mansão com uma quietude que era mais pesada que o próprio silêncio. Ainda cuidava dos meninos com paciência e amor, mas sua risada havia desaparecido.
substituída por palavras medidas e gestos contidos. Lucas e Marco notaram a mudança, agarrando-se a ela com mais força, seus olhos procurando a segurança de que o vínculo que haviam começado a construir não havia se quebrado completamente. Ao anoitecer, a casa se sentia mais fria do que havia estado em 3 anos. A calidez das últimas semanas extinguida pela raiva e pelo orgulho. Dias de tensão se estenderam pela mansão como um véu, sufocando cada frágil fagulha que havia se acendido nas semanas anteriores. Gustavo e Camila mal trocavam palavras além do necessário, seus silêncios agudos com a lembrança de seu enfrentamento. Ele mergulhou em seu trabalho, permanecendo em seu escritório ainda mais tempo que o usual, embora seus pensamentos raramente ficassem nos documentos que tinha diante de si. Camila, enquanto isso, se movia silenciosamente pelos corredores. Sua risada desaparecida, sua voz medida como se cada som que fizesse pudesse fraturar ainda mais o frágil equilíbrio. Os gêmeos sentiram isso mais agudamente. Lucas e Marco se agarravam a ela com mais insistência, seus pequenos olhos se lançando ao pai cada vez que entrava na sala, sentindo a distância que não podiam nomear. Ainda brincavam, mas suas risadinhas eram mais suaves, mais raras, como se tivessem medo de perturbar o ar frio que os pressionava. Gustavo se odiava por isso, mas o orgulho e a vergonha lhe impediam de desfazer o dano. Cada noite, quando a casa finalmente se acalmava, repasava suas palavras a Camila, acusações lançadas num momento de humilhação, e se perguntava como havia se permitido ferir não só a ela, mas aos meninos que haviam confiado tão profundamente nela. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou novamente. O jantar havia terminado e Camila estava limpando os pratos com os gêmeos sentados ociosamente por perto. Lucas viu sua bolsa na cadeira meio aberta, com o pequeno alto-falante portátil aparecendo por cima. Seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Sem hesitar, deslizou de sua cadeira, aproximou-se e o tirou. Marco o seguiu, observando seu irmão com curiosidade, até que Lucas, com um cuidado exagerado, colocou o alto-falante no chão da cozinha como se estivesse revelando um tesouro. Pressionou o botão familiar e a música brotou, um pouco distorcida, mas suficiente. O rosto de Marco se iluminou num sorriso. Antes que Camila pudesse reagir, ambos os meninos começaram a pisotear no ritmo da música, seus movimentos desajeitados, mas cheios de uma intenção inconfundível. Viraram suas pequenas cabeças para ela, expectantes, com os olhos muito abertos, seus corpos saltitando num convite que não podia ignorar. Por um momento hesitou, com o peito oprimido pela lembrança das acusações de Gustavo, o ardor de suas palavras ainda fresco. Mas as mãos de Lucas a alcançaram, seus dedos aplaudindo o ritmo. Marco o secundou com uma risada aguda. A hesitação desvaneceu. Com uma respiração profunda, Camila se permitiu entrar no círculo que os meninos haviam criado. Inclinou-se, suas mãos varrendo teatralmente enquanto girava uma vez. Depois pisoteou seus próprios pés para igualar os deles. Sua risada chegou ao instante, borbulhando como uma fonte que havia estado esperando ser liberada. Lucas gritou de alegria, saltitando com mais força enquanto Marco imitava seus movimentos exagerados. Seus pequenos braços se agitavam enquanto tentava copiar seu giro. "Isso mesmo, bebê", riu, embora sua voz tremesse com o alívio de senti-los vivos novamente. Agachou-se mais, encontrando seus olhos, exagerando cada movimento para alimentar sua energia. Logo os três estavam pisoteando juntos, a música vibrando através do chão sob eles. A fratura que havia dividido a casa pareceu se suavizar nesses momentos, como se o próprio som tivesse o poder de unir as peças novamente. Camila se encontrou sorrindo tanto que doíam as bochechas, seu coração explodindo de gratidão porque os meninos a haviam escolhido novamente. Mesmo depois dos dias de silêncio, Lucas levantou os braços como um avião, bamboleando de lado a lado enquanto Marco tentava copiar os quadris oscilantes de Camila. Seu pequeno corpo sacudindo fora de ritmo, mas cheio de determinação. Ela riu com eles, não deles, sua alegria se alimentando deles num ciclo sem fim. "Isso mesmo, exploradores",
sussurrou, ajoelhando-se novamente, sua testa quase tocando a de Marco enquanto imitava seu pisoteio. Ele riu mais alto desta vez, um som puro que ressoou nela de uma maneira que fez seus olhos arderem. Lucas correu para seu outro lado, aplaudindo no ritmo da música. Logo os três estavam presos no ciclo de movimento e risada. Gustavo havia estado em seu escritório lá em cima, dizendo a si mesmo que não interferiria, que deixaria a noite passar como todas as outras. Mas então ouviu. Risadas fracas, aplausos, o som inconfundível da vida voltando a casa. Contra seu bom julgamento, seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse detê-lo. Desceu as escadas lentamente, cada passo apertando o nó em seu peito, até chegar à porta da cozinha. A vista diante dele lhe roubou o fôlego. Lucas e Marco pisoteavam em uníssono, seus olhos brilhando, enquanto Camila girava no meio deles como um farol de alegria. Por um instante, Gustavo sentiu novamente a pontada aguda da culpa. Mas então algo extraordinário aconteceu. Ambos os meninos se viraram para ele, suas pequenas mãos se levantando em gestos instáveis, fazendo sinais desajeitados, mas claros. Dança, papai. O coração de Gustavo deu uma volta tão violenta que pensou que seus joelhos poderiam ceder. Seus filhos nunca o haviam convidado assim, nunca o haviam olhado com uma expectativa tão aberta. Por um momento, o pânico se apoderou dele. E se não conseguisse? E se parecesse bobo, desajeitado, incapaz? Mas suas mãos continuavam fazendo sinais, seus olhos fixos nele, esperando. Camila também se virou, seu rosto suave, instando-o silenciosamente a avançar sem uma palavra. Engoliu em seco, sentindo o peso de 3 anos de luto pressionando para baixo. Mas então entrou na sala, levantou os braços, torpe e inseguro, e se balançou no ritmo deles. Seus movimentos estavam longe de ser graciosos, mas a reação dos meninos apagou toda a dúvida. Gritaram de deleite, pisoteando mais forte, sua risada ecoando pela cozinha, até que Gustavo já não pôde se conter. Agachou-se, imitando seus movimentos, girando com eles, deixando-se cair na tolice do momento. Pela primeira vez não era o empresário milionário, nem o viúvo, nem o homem definido pelo fracasso. Era simplesmente papai. Seus joelhos se debilitaram, mas pela primeira vez obedeceu. Não o empresário milionário, não o viúvo quebrado, apenas um pai se balançando desajeitadamente com seus filhos. A fratura começou a se curar no ritmo da risada. O sono havia se tornado um estranho para Gustavo em mais noites das que lhe importava contar. Mas esta noite se sentia particularmente inquieta, mesmo depois da dança na cozinha, mesmo depois da calidez da risada e dos pequenos sinais milagrosos de seus filhos. Algo dentro dele permanecia inquieto, inacabado. Horas depois que os meninos haviam sido arropados e Camila havia se retirado silenciosamente para seu quarto, perambulou por seu escritório. Atraído não pela obrigação, mas por algo mais profundo, mais antigo. A mesa se erguia como um comando silencioso da sala, intocada durante dias. Sentou-se pesadamente, as pontas dos dedos roçando a superfície enquanto as lembranças amontoavam seu peito. Lentamente alcançou a gaveta que não havia aberto em mais de 3 anos. Resistiu ligeiramente, como se também não quisesse lembrar, mas a abriu. Dentro havia um só envelope amarelado nas bordas, selado, mas nunca enviado. Sabia exatamente o que era. Havia memorizado cada palavra, embora não se atrevesse a relê-la desde o dia em que a escreveu. Uma carta para Laura, escrita 2 semanas depois de sua morte, num momento de desespero. Quando o silêncio no quarto das crianças se sentia insuportável e seus filhos pareciam estranhos, que talvez nunca o conheceriam, o amariam ou o perdoariam por sobreviver quando ela não o fez. Segurou a carta durante muito tempo antes de se levantar. Suas pernas o levaram quase sem sua permissão pelo corredor em direção ao quarto de Camila. Hesitou em sua porta, carta na mão, sua respiração superficial pela incerteza. Batendo suavemente, esperou. Momentos depois, ela abriu a porta, vestindo uma simples camiseta e calça de moletom. Seus olhos se abriram ao vê-lo sem fazer a barba.
exausto, segurando algo como uma confissão entre seus dedos. Escrevi isto, disse com voz quebrada. Há muito tempo para Laura. Nunca a enviei. Ela assentiu uma vez, fazendo-se de lado para deixá-lo entrar sem perguntas. Apenas espaço. Entregou-lhe o envelope, observando como se sentava na beirada de sua cama e abria cuidadosamente o selo. Seus olhos percorreram a página lentamente, o peso de suas palavras se assentando no silêncio. Gustavo, de pé por perto, se sentiu nu sob seu silêncio. Virou-se ligeiramente, incapaz de ver sua reação, mas não disposto a ir embora. Nunca havia mostrado a carta a ninguém. Era a única vez que realmente havia dito o que mais temia, que não sabia como ser pai sem Laura, que estava aterrorizado de que sempre falharia com seus filhos. Quando terminou de ler, as mãos de Camila tremeram enquanto dobrava a carta com cuidado, segurando-a entre suas palmas como algo sagrado. Olhou-o, sua voz suave, mas segura. Ela teria tido orgulho de você, Gustavo. Ele engoliu em seco, não pronto para acreditar, mas ela continuou. Não pelo império que construiu, não pelo dinheiro. Teria tido orgulho porque ainda está aqui. Tentou, está tentando. Baixou a cabeça, a emoção em suas palavras chocando com o lugar vulnerável que a carta havia aberto. Ela se levantou e se aproximou, colocando suavemente a carta de volta em sua mão. Não desistiu deles nem de si mesmo. Seus dedos se curvaram ao redor do envelope, agarrando-o como se pudesse se desfazer se o soltasse. Então ela estendeu a mão, curvando o lado de seu rosto, não romanticamente, mas ternamente, com uma reverência que o sobressaltou. Ele se apoiou nela antes de poder evitá-lo, fechando os olhos. Nunca se supôs que fosse suficiente sozinho, sussurrou. Ninguém é. Nesse momento, ele lhe permitiu ver a dor que havia mantido tão espertamente enterrada. Nenhum dos dois falou durante um tempo depois disso. Ela se sentou ao seu lado na cama, perto, mas sem se tocar. Sua presença suficiente para preencher o espaço onde as palavras só teriam confundido a verdade. Contou-lhe sobre a noite em que escreveu a carta, como Marco havia chorado durante horas e Gustavo havia se sentado fora da porta do quarto das crianças, paralisado. Como Lucas não o deixava carregá-lo, como quase havia ligado para os pais de Laura para pedir que levassem os meninos, convencido de que estariam melhor sem ele. Falou com uma honestidade hesitante. Camila escutou sem interrupção, seus olhos nunca se apartando de seu rosto. Quando parou temeroso de seu julgamento, ela apenas assentiu e murmurou. Sinto muito que tenha passado por isso sozinho. Ninguém lhe havia dito isso nunca. Nem seus pais, nem seu terapeuta, ninguém. Por alguma razão, ouvir isso dela fez com que algo dentro dele se afrouxasse. Não chorou ainda não, mas sua respiração saiu trêmula, como se seu corpo não estivesse seguro de como lidar com ser compreendido tão profundamente sem ser lastimado. Em seu olhar não viu condenação nem piedade, viu reconhecimento. Ela também havia carregado o luto à sua maneira. De alguma forma, sem nunca dizê-lo diretamente, se encontraram nessa dor compartilhada. Enquanto se levantava para ir embora, a hora impossivelmente tarde agora, olhou a carta em sua mão e depois de volta para ela. Obrigado, disse as palavras mais pesadas do que pareciam. Camila assentiu, mas não disse nada mais. Chegou à porta e se virou por um momento. Seus olhares se encontraram. Já não eram patrão e empregada, mas duas pessoas se agarrando à mesma verdade frágil, que a cura nem sempre parecia heróica. Às vezes parecia ficar, às vezes como entregar a alguém a pior parte de si mesmo e confiar que não se abalariam. Gustavo voltou ao seu escritório e recolocou a carta na gaveta. Não para escondê-la, mas para preservá-la. Já não era uma ferida, era uma lembrança. Passou os dedos sobre a madeira e se sentou. O silêncio na sala já não era sufocante, mas cheio de algo novo. A manhã trouxe o toque delicado da primavera paulista, uma mudança tão sutil que ninguém na mansão Montenegro se atreveu a falar dela em voz alta. Havia sido um longo inverno emocional, físico e espiritual na mansão. Havia suportado 1000 dias de silêncio, quebrados apenas em pedaços, nessas últimas semanas.
Agora algo no ar se sentia diferente. Camila havia planejado a atividade do jardim com cuidado, traçando um suave caminho de fitas vibrantes através do pátio, ancorando-as a estacas cravadas na terra que se amolecia. Cada fita era de uma cor diferente, vermelhos brilhantes, amarelos, azuis, verdes, como um rastro de maravilha, convidando pequenos pés a seguir. Havia explicado aos meninos com o sinal mais claro que conhecia: caminhem para as cores, um passo, depois outro. Lucas e Marco a olharam com incerteza, as mãos se crispando como se tentassem devolver as palavras. Mas entenderam o suficiente. Não se tratava de regras, não se tratava de terapia. Era brincadeira. Nessa manhã, brincar era suficiente. Marco foi o primeiro a dar um passo adiante, bamboleando ligeiramente, os braços se agitando para manter o equilíbrio. Lucas o seguiu de perto, mais cauteloso, olhando por cima do ombro para Camila, que só ofereceu um sorriso tranquilo e um polegar para cima. Moveram-se lentamente, inseguros de seus próprios corpos, mas cada passo se sentiu como um trovão para Gustavo, que ficou para trás, observando com os olhos muito abertos. Não lhe haviam dito que Camila planejava isso. Ela frequentemente já não anunciava suas ideias. Ao invés disso, confiava nos meninos e confiava em si mesma. Agora, enquanto estava na varanda, com uma mão agarrando a grade com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, observava seus filhos fazer o que uma vez acreditou que nunca fariam: avançar, cair, rir e tentar novamente. Não havia especialistas presentes, nem gráficos, nem fita métrica. Apenas dois meninos pequenos tropeçando por um caminho de cor, rindo quando perdiam o equilíbrio, levantando-se sem que lhes dissessem. Sua risada era real. Suas vozes, embora suaves e deformadas pelo silêncio, eram mais claras que nunca. Marco gritou um agudo "Mamãe!", olhando para o céu com um sorriso. Mesmo se não entendia o que significava, o som atravessou diretamente o peito de Gustavo. Camila não interrompeu. Simplesmente seguiu à distância, pronta para pegar, mas sem superproteger. Ocasionalmente fazia sinais de encorajamento. "Você é forte. Continue. Estou orgulhosa de você." E os meninos respondiam com meio sinais, meio movimentos, seus dedos lentos, mas aprendendo. Gustavo desceu da varanda, atraído para a frente, quase contra sua vontade. Seus pés se moveram por instinto, a necessidade de estar perto superando a cautela que o havia definido durante muito tempo. À medida que se aproximava da beirada do caminho, Lucas se virou inesperadamente e o olhou diretamente. Não havia medo em seus olhos desta vez, nem timidez, nem retirada. Ao invés disso, levantou ambas as mãos e fez o sinal o melhor que pôde. "Vem, papai." O movimento foi imperfeito, mas Gustavo entendeu tudo. O fôlego abandonou seus pulmões como se tivesse sido golpeado, não de dor, mas de algo maior, algo mais puro. Não era uma ordem, nem mesmo uma súplica. Era um convite. E Gustavo, cuja alma havia estado envolvida em silêncio mais tempo do que seus filhos haviam estado vivos, deu um passo adiante. Não caminhou. Correu. Não com graça, não com a presença do homem de negócios ou a elegância do homem que o mundo assumia que era. Correu como um pai desesperado por encontrar seus filhos no chão onde vivia sua alegria. Ajoelhando-se com os braços abertos, reuniu ambos em seu peito. Os dedos de Lucas se emaranharam em sua camisa. Marco apoiou a testa na clavícula de Gustavo. Não tinha certeza de quando escapou o soluço, mas chegou cru e incontrolável. O tipo de choro que não tinha começo nem final claro. Não tentou detê-lo. Nenhum dos meninos se abalou com o som. Ao contrário, pareceram se aproximar mais, os braços se apertando ao redor de seus ombros, como se eles também entendessem que assim era às vezes o amor. Desordenado, barulhento, imperfeito, humano. Gustavo beijou suas testas uma após a outra, fazendo o sinal da palavra amor uma e outra vez. Não porque duvidasse que soubessem, mas porque precisava dizê-lo. Precisava que vissem, sentissem e levassem adiante para sempre. Camila ficou a uns metros de distância, com a mão apertada contra o peito. Não se moveu, não se intrometeu. Seus olhos brilhavam, mas sua expressão continha apenas quietude,
presenciando, não interferindo. Compreendia profundamente que este não era seu momento para entrar, mas para honrar. No entanto, sem ela, o momento não existiria. Gustavo a olhou por cima das cabeças dos meninos. Seus olhares se encontraram em silenciosa reverência. Não disse obrigado. Não havia palavras para esse tipo de gratidão. Mas ela viu. Vivia na forma como segurava seus filhos, na forma como seu corpo se dobrava para se adaptar ao deles, na forma como seu orgulho finalmente havia dado lugar a algo muito mais sagrado. Pertencimento do tipo que não se constrói em tribunais, hospitais ou salas de reuniões, mas na risada, em cair e se levantar novamente, em fitas amarradas a estacas e dois meninos se atrevendo a se mover por um mundo ao qual antes temiam. E num homem que finalmente havia escolhido segui-los. Haviam passado meses, mas a mudança dentro da mansão Montenegro se sentia como um renascimento completo. A casa, que uma vez esteve congelada no luto, agora pulsava com movimento e energia, um ritmo que se podia sentir em cada passo dado por seus pisos. Os corredores, uma vez meticulosamente ordenados, agora eram alegremente caóticos. Pequenas meias abandonadas nas escadas, bonecas metidas entre as almofadas do sofá e caminhões de plástico alinhados como soldados ao longo do parapeito da janela. Onde o silêncio havia reinado, agora havia risadas imperfeitas, quebradas em alguns lugares, mas inconfundivelmente reais. Os meninos já não se agarravam às sombras, nem hesitavam antes de entrar nas salas. Ao invés disso, corriam livremente, fazendo sinais rapidamente e às vezes desordenadamente, mas sempre com intenção, sempre com alegria. Haviam encontrado seu lugar. Em muitos sentidos, Gustavo também. Já não observava da periferia. Se unia, se deitava no chão com eles, com as mãos cobertas de tinta ou emaranhadas em cadarços de sapatos. O orgulho florescendo em seu rosto com cada novo sinal que dominavam, cada sílaba que se atreviam a vocalizar. E Camila, já não apenas a presença calorosa que fazia a casa funcionar, era a corrente silenciosa debaixo de tudo, guiando sem força, moldando sem controle, tornando-se algo essencial. Numa tarde particularmente calorosa de março, exatamente um ano depois de Gustavo encontrar Camila chorando na praça, decidiu, sem anúncio nem fanfarra, que organizariam uma pequena reunião no jardim. Não era uma festa formal, não do tipo que seu status poderia ditar, mas algo mais íntimo. Alguns amigos próximos, vizinhos que haviam chegado a conhecer os meninos através de seus passeios ou visitas ao parque, e alguns dos terapeutas que haviam visto o milagre se desenvolver. Camila havia assado com os meninos mais cedo naquele dia. Cupcakes ligeiramente tortos, biscoitos com impressões digitais pressionadas em seus centros. Haviam colocado tudo com orgulho numa mesa baixa no pátio. Lucas usava um chapéu grande demais para sua cabeça. Marco havia insistido em usar uma capa. Os dois corriam pelo gramado com uma energia intrépida, parando de vez em quando para fazer sinais emocionados aos convidados. Seus gestos ainda infantis, mas seguros. Houve exclamações de deleite, aplausos calorosos e até algumas lágrimas enquanto as pessoas presenciavam em primeira mão o que nunca poderia ser capturado num relatório ou vídeo. A transformação dos meninos não apenas através da medicina, mas através da conexão. Gustavo, sempre vigilante, mas já não temeroso, estava perto da beirada do gramado, segurando 2 copos de limonada e procurando Camila com o olhar. Encontrou-a debaixo de uma árvore, rearranjando silenciosamente uma bandeja que o vento havia desequilibrado. Aproximou-se dela, parou o suficiente para que levantasse o olhar e lhe entregou um dos copos. Ela o aceitou com um agradecido assentimento, afastando uma mecha de cabelo da testa, seus olhos contemplando a cena diante deles. Por um momento, nenhum falou. Não havia necessidade. Mas então Gustavo se virou para ela, o peso de tudo o que nunca havia dito se acumulando em sua língua. Você me devolveu eles, disse com sincera tranquilidade. Me devolveu a eles. As palavras não estavam ensaiadas. Haviam estado crescendo dentro dele durante meses, amadurecendo com cada conto que agora lia em voz alta,
com cada café da manhã compartilhado, com cada tarde dedicada a aprender novos sinais. Camila não respondeu imediatamente. Estendeu a mão e tocou seu braço, não para consolá-lo, mas para ancorar ambos na realidade do que haviam construído juntos. Como se fosse um sinal, os meninos vieram correndo em direção a eles com terra nos joelhos, glacê nas bochechas, os braços se agitando de emoção. Marco fez um sinal desajeitado que fez Camila rir em voz alta. Lucas puxou a camisa de Gustavo, seus dedos se enroscando ao redor da mão de seu pai e puxando. Não era uma ordem, era um convite. Nesse puxão, brincalhão, simples, persistente, todos se moveram em direção à manta estendida sob a árvore. Os quatro se sentaram juntos. Camila com um gêmeo aninhado ao seu lado, Gustavo com o outro deitado em seu colo. Não havia atuação, nenhum momento sendo criado para a lembrança. Era apenas a vida, linda e tranquila à sua maneira, cozida por milagres ordinários. Repartiram biscoitos e os meninos trocaram pedaços como se fossem segredos. Gustavo se inclinou para sussurrar algo a Camila e ela riu, sua risada se misturando com o som da alegria dos meninos. Naquele pequeno círculo sob a luz que se desvanecia, a definição de família foi reescrita. Não unida apenas pelo sangue, mas pela presença, pela vontade de aparecer uma e outra vez mesmo na quebra. Gustavo uma vez havia acreditado que sua mansão era um monumento a tudo o que havia conseguido. Agora entendia que era a vida que a fazia sagrada. As salas não significavam nada sem passos. O silêncio não tinha poder uma vez que se encontrava com a risadinha de uma criança ou um olhar compartilhado que dizia: conseguimos. A riqueza a qual uma vez se agarrou agora parecia irrelevante diante do que haviam construído. Não uma imagem perfeita, mas um amor que respirava e evoluía. Camila nunca havia exigido espaço. Simplesmente o havia preenchido quando ninguém mais podia. Ao fazê-lo, havia se tornado algo mais do que podia nomear. Não um substituto, não um capítulo depois da perda, mas um livro completamente novo. 5 anos depois, o sol da manhã entrava pela janela do quarto quando Gustavo acordou com o som de passos apressados no corredor. Não era mais o canto no chuveiro. Lucas e Marco, agora com 8 anos, haviam desenvolvido o hábito de acordar cedo para estudar antes da escola. Pai, a voz de Lucas ecoou pela casa. Você viu nossa apresentação sobre o sistema auditivo? Gustavo sorriu, levantando-se devagar. Aos 53 anos, 5 anos depois da transformação de sua família, sentia-se mais forte do que nunca. Desceu e encontrou os gêmeos na cozinha, com livros espalhados pela mesa, tomando café, enquanto revisavam suas anotações. Seus cabelos escuros estavam penteados e usavam os uniformes da escola particular onde estudavam há 4 anos. Bom dia, doutores, disse Gustavo, beijando o topo de suas cabeças. Pai, pare de nos chamar assim na frente dos nossos amigos. Lucas riu, mas Gustavo sabia que secretamente gostava. O sonho de ambos de trabalhar com medicina apenas havia se fortalecido com o tempo. Sua apresentação está na mesa da sala, disse Rosa, que aos 70 anos continuava cuidando da família com o mesmo carinho. E doutor Gustavo, chegou uma carta da editora hoje cedo. Gustavo pegou o envelope. Seu livro O Som do Silêncio havia sido publicado há 2 anos e se tornado um sucesso inesperado. Não pela fama. Gustavo ainda recusava entrevistas, mas porque tocava corações. A editora queria publicar uma continuação. Vai escrever outro livro, pai? Perguntou Marco, olhando por cima do ombro. Talvez. Sobre o que acham que deveria escrever? Sobre como a vida fica melhor quando você tem uma família de verdade, respondeu Lucas, sem hesitar. Gustavo guardou a carta. Talvez escrevesse mesmo. Havia tanto para contar sobre esses anos, as primeiras competições de natação dos meninos, suas notas excelentes na escola, os amigos que fizeram, como Carmen, a nova governanta, havia se tornado praticamente uma avó para eles. Pai, você tem consulta hoje? Perguntou Marco, arrumando os livros na mochila. Tenho. Exames de rotina a cada 6 meses, lembra? Posso ir com você depois da escola? Sempre pode. Durante o caminho para a escola,
Os meninos contaram sobre o projeto de ciências que estavam desenvolvendo. Queriam fazer uma apresentação sobre como o amor e o apoio familiar podem afetar a recuperação médica. É baseado na sua história, pai, e na da mamãe Camila, disse Lucas. Gustavo olhou pelo retrovisor. Os meninos, assustados e desconfiados, haviam se transformado em adolescentes confiantes e brilhantes. Seus olhos ainda eram grandes e expressivos, mas agora brilhavam com curiosidade e determinação. Tenho orgulho de vocês. Nós também temos orgulho de você, pai, por ter lutado, por ter nos escolhido, por ter provado que famílias podem ser construídas com amor, disse Marco. Na escola, Gustavo observou os meninos se despedirem de amigos e cumprimentarem professores. Haviam se tornado líderes da turma, sempre organizando projetos solidários. No mês anterior, haviam convencido a escola a adotar uma família carente de Cidade Tiradentes, o mesmo bairro onde Camila havia crescido. É importante não esquecer de onde viemos, haviam dito a ele. Naquela tarde, quando Gustavo chegou em casa após os exames médicos, que confirmaram que estava completamente saudável, encontrou Camila na cozinha preparando o jantar. Ela usava um avental com farinha, o cabelo preso num rabo de cavalo. Aos 35 anos, havia se tornado não apenas parte da família, mas o coração dela. Como foram os exames? Perguntou, virando-se para abraçá-lo. Perfeitos. O médico disse que estou oficialmente curado. Eu sempre soube, disse ela sorrindo. Os meninos chegaram. Estão no jardim estudando debaixo da árvore. Gustavo a observou cozinhar, lembrando-se daquela primeira manhã, quando a viu dançar com os meninos na cozinha. Tanta coisa havia mudado, mas o amor que ela trouxera para suas vidas permanecia constante. Camila, disse ele aproximando-se. Obrigado. Pelo quê? Por nos salvar. Por nos ensinar que uma família não é apenas quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto. Ela sorriu, limpando as mãos no avental. Vocês me salvaram também, Gustavo. Me deram um lar, um propósito, uma família. Naquele momento, Lucas e Marco entraram correndo, suados do jogo no jardim. Mamãe Camila, papai, disse Lucas. Decidimos o que queremos fazer quando crescer. Além de medicina? Perguntou Gustavo. Queremos trabalhar com adoções, disse Marco. Queremos ajudar outras crianças a encontrarem suas famílias de coração. Gustavo sorriu. Seus filhos haviam encontrado seu propósito na vida, ajudar outros a encontrarem o que eles haviam encontrado uns nos outros. Acho que é uma ideia maravilhosa. Naquela noite, durante o jantar, os quatro se sentaram à mesa que uma vez havia sido usada apenas para guardar papéis de trabalho. Agora era o centro de sua vida familiar. Pai, disse Marco, lembra quando nos encontrou na praça há 5 anos? Como poderia esquecer? Você disse que ia ser nossa família por uma semana, disse Lucas. E eu disse que essa semana ia durar para sempre, completou Gustavo. Quantas semanas já foram? Perguntou Marco. Gustavo fez as contas mentalmente. Umas 260 semanas. São muitas semanas, gritou Lucas emocionado. Acha que vamos ter mais 260? Espero que tenhamos muitas, muitas mais, disse Gustavo, olhando para Camila, que sorriu de volta. Depois do jantar, como todas as noites, os quatro se sentaram na sala de estar. Os meninos faziam lição enquanto Gustavo trabalhava no laptop e Camila tricotava. Era uma cena simples, ordinária, mas cheia de amor extraordinário. Na parede emolduradas estavam 3 coisas preciosas. A foto de Laura com seu sorriso radiante, a primeira carta que Camila havia escrito para Gustavo anos atrás e um desenho que os meninos haviam feito da família. 4 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Quando chegou a hora de dormir, Gustavo e Camila foram dar boa noite aos meninos. Lucas e Marco dormiam no mesmo quarto por escolha própria, suas camas próximas para que pudessem conversar em sinais no escuro. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe Camila, sinalizaram os dois. Boa noite, meus amores, respondeu Gustavo em sinais que agora dominava perfeitamente. Te amamos, sinalizou Camila. Nós também amamos vocês, responderam os meninos. Mais tarde, enquanto Gustavo e Camila se preparavam para dormir, ele a observou escovar o cabelo diante do espelho.
Sabe, disse ele, às vezes ainda não acredito que isso é real, que somos uma família de verdade. É real, disse ela, virando-se para ele. E vai continuar sendo real todos os dias que escolhermos estar aqui uns pelos outros. Camila, disse Gustavo, aproximando-se dela, você quer se casar comigo? Não havia anel, não havia flores, não havia cenário romântico. Apenas um homem que havia aprendido que o amor verdadeiro às vezes vem disfarçado de salvação, oferecendo seu coração à mulher que havia salvado sua família. Sim, disse ela simplesmente. Claro que sim. Naquela noite, enquanto a cidade de São Paulo continuava sua vida noturna agitada, dentro daquela mansão no Morumbi, 4 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis dormiam tranquilas. A semana que começou com uma pergunta desesperada, numa praça de Cidade Tiradentes, havia se transformado numa vida inteira de amor, propósito e família. E ainda estava apenas começando. Os corredores ressoavam com risadas, os brinquedos se espalhavam pelo chão e a música nunca realmente parava de tocar. Camila já não era apenas uma empregada, era mãe, esposa, o coração de uma família que havia sido construída não na riqueza ou status, mas no simples e extraordinário milagre do amor, da confiança e da risada que vence o silêncio. Fim. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno, e a música do coração nunca para de tocar. Agora nos conte seu nome e de que cidade nos escuta. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar o like. Se você tem uma história parecida ou conhece alguém que passou por algo semelhante, compartilhe conosco. Sua participação é muito importante. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.